Vamos falar de chuvas em São Paulo, com a chegada do verão, no próximo dia 21, terça-feira que vem, não é? Aumenta, claro, a preocupação com as enchentes e alagamentos na cidade de São Paulo, que, aliás, história antiga, mas põe história antiga nisso, né? E, às vezes, acrescidos dos prognósticos para o verão, que podem piorar, né, essa preocupação. Novamente, teremos enchentes, alagamentos? A resposta você já sabe, mas a gente vai contar os detalhes aqui. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do IEE, Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bem, professor, essa é a história antiga e a gente sabe que conforme, né, as condições climáticas, a situação pode piorar. A gente já viu isso, aconteceu já. Está acontecendo em São Paulo, fez a cidade entrar em estado de atenção. Então a gente já conhece aquilo, transbordamento de córrego, alagamento, deslizamento de terra. Meu Deus do céu, né? Esse problema é eterno, é isso? Bom, é um problema que vem acompanhando aí a urbanização da cidade já ao longo do século passado, isso já no final, na verdade, do século XIX, todo o século XX, também vem nos acompanhando, né? E os prognósticos, embora eles apontem para uma redução de chuvas nesse período de primavera, verão, 2021, 2022, isso não significa que nós estejamos livres desse tipo de problema, desse tipo de preocupação. Para a gente ter uma ideia, vamos falar um pouquinho do prognóstico. Este ano nós teremos, né, um volume menor de chuvas, né, na primavera-verão, mas nós terminamos o inverno com uma redução de 54% nas chuvas em relação à média histórica, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Outubro choveu um pouquinho a mais do que a média, foram 3% a mais de chuva, que era o que estava dentro do prognóstico, que o início da primavera ele seria mais chuvoso e essas chuvas vão diminuindo à medida que o verão vai se aproximando. Novembro nós tivemos uma redução de 28% e até agora, dia 17, em dezembro, nós tivemos uma redução de 62%. Claro que isso pode mudar até o final do mês, mas a tendência é que permaneça com essa redução. As pessoas podem perguntar, falar, poxa, mas diante desse prognóstico, né, de redução de chuvas nesse período primavera-verão, 2021, 2022, nós estaremos livres, né, das enchentes, dos alagamentos? Não, infelizmente não, porque o que acontece? Nós temos uma urbanização que foi impermeabilizando a superfície da cidade. Então, antigamente, né, se a gente pensasse isso há 30, 40, 50 anos, muitas ruas ainda eram calçadas com paralelepípedos e isso facilitava a penetração de água no subsolo, facilitava com que o solo absorvesse a água. Isso não nos livrava do problema das enchentes, mas ajudava a reduzir em algumas localidades. Outras ruas nem sequer pavimentadas eram, né? Você tinha ruas ainda de terra. Então isso facilitava ainda mais com que a chuva penetrasse no subsolo. E à medida que a gente foi crescendo, foi urbanizando, a nossa superfície foi ficando impermeabilizada. Nós temos uma cobertura de asfalto muito grande, nós temos as calçadas que são impermeabilizadas, né, com cimento. Então o que acontece? As águas, mesmo num volume reduzido, elas caminham mais rapidamente para as galerias de água pluvial e aí entra uma questão histórica. Muita da nossa rede, né, de águas pluviais, ela é uma rede antiga que foi baseada em padrões próprios para clima subtropical. Então, padrões ou americanos ou padrões europeus, onde essas chuvas tropicais, elas não acontecem. São chuvas que têm uma tendência de um volume menor e e melhor distribuídas ao longo do tempo. Então, o que acontece? Nós, por falta de referência, em muitas ruas nós acabamos adotando um padrão não adequado às chuvas aqui na cidade de São Paulo e essas galerias elas acabam sendo muito mais demandadas, né? Passaram a ser muito mais demandadas à medida que a cidade foi crescendo. Então isso favoreceu
vamos dizer assim, maior número de enchentes, maior número de alagamentos à medida em que a cidade foi crescendo. Professor, a gente fica se perguntando sempre o que é que a prefeitura deveria fazer para reduzir as ocorrências de enchente, ou as consequências disso, né? Das enchentes, dos alagamentos. Tem algumas soluções que são temporárias, melhora um pouquinho a situação dependendo do ponto da cidade, mas não resolvem a questão. Isso tem solução? Então, Roxane, uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que além dessa característica da impermeabilização da cidade, nós temos também uma mudança no padrão de chuvas, que é um aumento da tendência, um aumento do volume anual de chuvas, por contraditório que isso possa parecer. Nós trabalhávamos, por exemplo, até 1970, por aí, com volumes anuais de chuva que raramente ultrapassavam 1.400 milímetros, né, de chuva ao longo do ano. E hoje nós chegamos facilmente a 1.600, 1.700, por vezes 1.800 milímetros de chuva no ano. Pegando dados do IAG, da USP, né, desde 1933 até hoje, a gente verifica claramente uma tendência de aumento do volume anual de chuvas. E aí tem um outro detalhe, né, que é uma distribuição irregular dessas chuvas. Se antigamente ela acontecia, por exemplo, nós tínhamos uma chuva que poderia durar, né, um período chuvoso assim com 15 dias, uma chuva mais fraca, melhor distribuída, não, hoje nós temos esse volume ocorrendo em poucos dias. Então nós temos períodos de chuvas muito intensas, intercalados com períodos de estiagem por vezes significativa. Então, mesmo diante desse cenário de redução do volume de chuvas este ano, isso não significa que nós não tenhamos esse tipo de problema, exatamente porque essas chuvas elas são muito mal distribuídas. E aí entra a questão que você fez, é o que a prefeitura ela poderia fazer para reduzir esse tipo de problema. Um instrumento que eu vejo que teria grande potencial de utilização é o chamado IPTU verde, aonde a prefeitura ela abre mão, né, ela dá um desconto no IPTU, ela abre mão um pouco dessa receita para aqueles imóveis que adotarem, por exemplo, calçadas permeáveis, que são aquelas calçadas com aqueles blocos intercalados, né, que favorece a penetração de água no subsolo. Imóveis que tiverem árvores, né, especialmente árvores nativas, na sua calçada, porque as árvores ajudam a fazer com que a água da chuva ela chegue mais lentamente, né, às galerias de água pluvial. Imóveis que tivessem jardins lineares, né, que também são chamados canteiros de chuva, facilitando a penetração da água de chuva no subsolo. Então, esses imóveis, eles poderiam contar com um desconto no IPTU para ajudar, né, no resgate de áreas permeáveis dentro da cidade. Ali as pessoas podem pensar, poxa, mas um imóvel sozinho não vai resolver o problema. Claro que não, mas se nós tivermos vários imóveis, né, na cidade de São Paulo, utilizando isso, né, envolvendo esse tipo de infraestrutura, que são infraestruturas muito acessíveis de uma maneira contínua, isso vai realmente ajudar. O que a prefeitura tem feito, né, não só nessa gestão, em várias outras, é investido na construção de piscinão. E muitas vezes me perguntam, o piscinão ele é uma solução adequada? Eu falo assim, olha, muitas vezes você troca, ele é uma solução, tá? Não há como dizer o contrário, mas a gente troca um problema pelo outro, porque as pessoas que sofrem com as enchentes acabam tendo no piscinão uma solução, embora tenham que conviver muitas vezes com sujeira, mau cheiro, ratos, porque o piscinão ele acumula muitos detritos, acumula muita sujeira e ele requer uma manutenção constante. Então veja, a solução ela tem que ser pensada de maneira integrada. Não é apenas uma única solução que vai conseguir resolver o problema de enchentes e alagamentos na cidade, mesmo diante de um cenário onde nós temos uma redução de chuvas este ano, né? Isso pode voltar a acontecer. Então nós precisamos pensar em soluções integradas. Pois é. As mesmas não têm dado o resultado esperado, né? Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Último bate-papo do ano, hein, professor? Sim.
Não, eu queria aproveitar e deixar um desejo de boas festas, Claro. um feliz ano novo, e vamos ver se finalmente conseguimos não nos livrar, né, totalmente do vírus, mas que ele deixe de causar aí um grande transtorno para todos nós, porque a gente está conseguindo, felizmente, um índice de vacinação muito grande e as pessoas estão, em geral, envolvidas aí nas práticas corretas para evitar a sua disseminação. Né? Manter sob controle e vigilância ao jeito. Por enquanto, professor Pedro Luiz Cortes, lembrando, você pode acompanhar todas as nossas conversas publicadas em jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, clique em Jornal da USP no ar e você encontra as entrevistas, assim como no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Muito obrigada, professor, e até o ano que vem. Eu que agradeço, até o ano que vem.